primeiro eu queria agradecer a Marilice, que foi uma das únicas pessoas na minha família que tinha faculdade. Então, eu sabia que a prima do meu pai estudava em outro estado, então eu falava, vai fazer alguma coisa. Depois eu descobri que era mestrado, doutorado, essas coisas, mas é uma das poucas referências que eu tinha na minha família, então a Marilice é uma parceira aí. E, bom, então eu sou a Andressa Cafés. Eu vim trazer um pouco sobre experiências críticas em educação digital e midiática. Eu sou mestra em Ciências da Comunicação pela USP, licenciada em Educomunicação também. Eu me formei em Educomunicação e ficava buscando, em algum momento da minha vida, alguma faculdade que as pessoas conhecessem mais, porque é meio difícil de encontrar um emprego quando você faz licenciatura em Educomunicação. Então, eu fiz pedagogia, foi muito importante também. Hoje, eu tenho, minha carreira finalmente deu uma deslanchada, finalmente consigo atuar na minha área. Faz 11 anos que eu atuo nessa área. Eu sou consultora no Banco Mundial de combate à violência de gênero no ambiente digital e sou assessora técnica também da Fundação Perseu Abramo, que é uma fundação partidária do Partido dos Trabalhadores. Essa é a minha atuação principal. Mas, durante esses 11 anos, eu estive em sala de aula, sendo professora de educação midiática, assessora de tecnologias educacionais e uma série de outras funções que eu fui exercendo fora e dentro da sala de aula, né? Então, para começar a falar sobre o que vai conversar um pouco com o que vocês falam sobre inclusão, tem um autor que chama Mark Luhan, que ele fala que a tecnologia é a extensão do corpo, né? Acho que, primeiro de tudo, é a gente entender o que é essa tecnologia. Porque tecnologia, hoje, é só o que é o computador, a internet, a gente vai para esse lugar. Mas não, tecnologia é tudo aquilo que ajuda o ser humano, mesmo de maneira não digital, a aumentar o nosso poder. Então, uma caneta, algo que aumenta o nosso poder de fazer ações fora do nosso corpo, ajuda os nossos sentidos. E ele traz também uma outra frase, que o meio é a mensagem, ou seja, tudo aquilo, que quando a gente liga a TV e vê a internet, aquilo é carregado de cultura. E a cultura nos faz, e o ser humano está ali entrelaçado de cultura, e a técnica não é só a técnica, né? A técnica das coisas, ela é irrigada de ideologias, e isso vai fazendo a gente ser o que a gente é como sociedade, e por isso que a cultura vai mudando. Então, tecnologia, como eu disse, é tudo aquilo que vai estender o nosso corpo. Dinheiro, um poço, um orelhão, não necessariamente é a tecnologia digital que a gente fica focado só nisso, né? Eu trago aqui, então, essa parte da minha fala, eu queria trazer um pouco uma reflexão sobre a internet em si, né? A gente acha que a internet é um lugar, a nuvem, né? Quando veio a internet, as coisas ficam em nuvem, uma coisa que não é palpável. Quando a gente cai nesse discurso de que a tecnologia não é palpável, a gente elimina nosso poder de ação. A gente sai desse lugar de, alguém está fazendo para mim, eu não sei quem é, o que é a internet. Então, isso daqui é uma estrutura, como que a internet é organizada? A estrutura aqui é um primeiro eixo de sinal, de como se organiza, são cabos que estão entre vários lugares, e isso vai levar sinal para a sua casa, isso daqui, e esses são instrumentos físicos mesmo. Então, a internet é uma coisa física, não é uma coisa que não existe. Isso daqui vai ter um gasto de água para gerar isso, um gasto de energia. A gente nem imagina esse tipo de coisa, né? E daí tem os celulares. E, por último, isso daqui chama hardware e esse é o software, que o software é como se fosse um shopping center. Então, é o que a gente vê mesmo. E a gente acha que a internet é só essa parte. Sendo que isso daqui, e daí conversa um pouco com a Danúzia, professora da Unicamp, sobre essa infraestrutura física e industrial que existe para levar a mensagem nas nossas casas. Então, é importante a gente ver a materialidade das coisas. Isso daqui vai ter um impacto, já tem um impacto nas nossas vidas. Isso daqui é um mapa com todo o
cabeamento de rede, são cabos submarinos de internet que ligam um continente a outro. Então, isso daqui é uma estrutura geopolítica da internet. Isso daqui é um cabo submarino, então a internet não é abstrata. Isso daqui vai chegar nas nossas casas. Isso daqui é um data center. Cabos, o tamanho disso. E isso é uma das coisas mais emblemáticas para o próximo século, que é o tanto de água que precisa para resfriar o data center. E a gente acha que não tem impacto real na nossa vida. Então, isso daqui é água e água e água, e a gente está aqui gerando muita inteligência e não pensando nos impactos ambientais que isso vai causar nas próximas gerações. Eu trago aqui um excerto da Escola de Aprendizes. É um livro que fala como que a gente, como sociedade, está integrada. A tecnologia atual nos oferece ferramentas cada vez mais potentes, mas que cada vez são mais difíceis de entender. Não sei se vocês sentem isso, mas parece que a gente está sempre atrasado, né? Nossa, a gente não consegue chegar naquilo. Então, além disso, com a inflação da esfera midiática, ter informação não mais equivale a saber o que acontece. Gente, semana passada eu caí em 3 vídeos de IA e eu não tinha visto que aquilo era um vídeo feito por inteligência artificial. Eu falei, pronto, tá bom, agora vai ser muito difícil. Ter informação. E daí, o que finalmente, hoje a gente está numa crise ambiental, política, humanitária, e isso vai nos conduzir a uma experiência no limite que afeta a civilização que nós conhecemos. Isso é muito forte, porque isso daqui é o que as nossas crianças estão vivendo, e é o que a gente vive hoje em sociedade. Então, é muito maior essa questão digital do que uma coisa abstrata que vai pontualmente impactar a sala de aula. A gente tem, mas assim, como que esse contexto político vai afetar o ambiente social, o ambiente escolar? Então, a gente tem processos de plataformização da educação, que por exemplo, na USP, agora a gente tem uma conta Google, onde nós pesquisadores colocamos todos os nossos dados lá no drive do Google. E a gente tem que pensar, onde que é o Google? É aqui no Brasil? Eu estou dando, quando eu aceito algo, aceito os termos, eu estou dando minha pesquisa para alguém de outro país. Também está assegurando isso. E essa é a coisa, que esse é o processo de plataformização da educação. Então, as escolas, eu vou assinar a Microsoft, não sei o quê. Tudo bem, mas os dados das crianças estão indo para essas empresas estrangeiras. Então, esse é o tipo de coisa que a gente não pensa, assim, porque a gente não nos foi dada essa função enquanto educadores, né? A gente vai sendo levado com a maré. E isso é muito sério, assim. O uso de dados por plataformas, a gente está vendendo, doando os dados das nossas crianças. Tem muita exposição da imagem, da intimidade. Eu estou muito interessada agora no assunto, que é o assunto dos professores influenciadores digitais, né? E eu tenho mapeado professores influenciadores e como a exposição dos alunos é feita de maneira muito inocente, assim, a imagem dos alunos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trazer essa reflexão para os professores, né? A hipervigilância de educadores, no estado do Paraná está rolando isso, usar as plataformas para ficar vigiando se a Marilis está dando uma boa aula, qual que é o desempenho dos alunos. E isso vai impactar a saúde mental dos professores e uma série de outras coisas. A aceleração social do tempo, quer dizer, essa coisa dos alunos, né, a gente ficar rolando a tela infinitamente, como que aquilo vai nos dando uma ansiedade, como que o aluno daí vai chegar na sala de aula e não aguenta, não consegue ficar ali. Mas daí tem assim, a dificuldade de concentração e criação, problemas psíquicos e violências no ambiente digital. A gente está criando uns meninas muito violentas. As meninas têm sofrido muita exposição sexual na internet. E a gente tem que tratar disso. Agora que esse trabalho do banco que eu estou fazendo, tenho estudado muito sobre isso. E é muito triste
como isso gera suicídio entre as crianças mesmas. Pessoas tão novas, imagina, 12 anos, você tem uma foto sua vazada, e com a IA agora, fica pior, porque tem sido gerado nudes. Então, a pessoa nem fez uma foto, mas a pessoa consegue gerar uma imagem recortando a cabeça de uma menina e colocando com a IA. Então, assim, um horror, e é isso que a gente tem que está afetando, né, a escola. Mas, isso é uma parte muito triste, mas, assim, como a gente tem que ter esperança, finalmente o governo federal tem olhado para isso, para essas coisas, sistematizado a importância da educação digital, a importância da educação midiática. E o que é uma educação digital? São competências, habilidades e conhecimentos necessários ao pleno exercício da cidadania digital na contemporaneidade. Tem uma política hoje nacional de educação digital. Muito legal, tem sido feito muitas ações. Como eu acompanho e luto por essa área há muitos anos, finalmente eu vejo que as coisas estão andando. Tem sido sistematizado e isso é muito importante, porque isso é a partir das políticas públicas federais que a gente vai chegar num alinhamento nacional sobre essas questões. Estratégia, tem um outro documento oficial também, que é a Estratégia Brasileira de Educação Midiática, que fala e daí o que é a educação midiática, né? São essas definições que eu queria trazer para vocês, segundo esses documentos oficiais. Então, analisar as mídias como instrumentos que moldam o nosso poder de ser, estar e compreender o mundo em que vivemos. Então, não dá para ter educação digital separada da midiática, é tudo uma coisa muito junto, assim. Então, é importante a gente sempre trazer essas questões, mas de tudo isso, né, o que são essas práticas de educação nessa perspectiva mais crítica? Por muito tempo que eu... gente, preciso tomar. Meu pai falou assim, fala igual uma matraca também, né? Fala bonito, viu? Então, assim, como a gente... o que são essas práticas numa perspectiva mais crítica? É a gente trazer esses assuntos. Por exemplo, eu sou uma professora que tive na sala de aula como, em algum momento, eu tinha uma contratação administrativa que era assistente de tecnologias educacionais. E eu era confundida muitas vezes com uma pessoa que ia lá e tinha que ligar o computador para o aluno, sendo que não é isso. Não é só essa questão técnica. É uma questão reflexiva e crítica do ensino das tecnologias educacionais. Tanto é que eu nem acredito que a gente tenha que usar um computador para falar disso. Vocês vão ver mais adiante. Quais são essas ideias que eu entendo que é uma visão mais crítica do que às vezes a gente vê acontecendo por aí sobre tecnologias. Trabalhar com habilidades digitais, mas com entendimento do que está por trás disso, que é como eu falei para vocês, questões ambientais, como isso está afetando a saúde mental dos alunos, compreender os impactos ambientais, produzir narrativas não convencionais. Eu sempre falo, tá bom, a gente pode fazer um vídeo, mas qual é a sua responsabilidade sobre isso? O que você está querendo trazer nessa mensagem? É esse tipo de coisa que a gente tem que trazer como ensina e fala sobre mídias e faz uma produção, senão a gente está só reproduzindo o que a gente vive há 1000 anos. Entender o nosso novo jeito de sentir o mundo, isso é muito diferente. Assim, você vê o aluno mais novo, ele não, por exemplo, eu gosto muito de usar mouse, e os meus alunos nem sabem pegar no mouse. Então, essas coisas do físico mesmo, como isso vai afetando a gente. E também tem uma coisa que eu falo, não existe um mundo separado. Não é um mundo digital, um mundo não digital. Não tem como. Não dá mais para desligar o computador e as coisas vão embora. Tudo está junto. Então, acho que é isso. E daí compreender como que a escola, então, pode promover uma reflexão, essa reflexão, que é compreender essas estruturas, construir coletivamente e agir para a mudança. Eu vou dar 2 exemplos muito práticos, dois projetos que eu fiz. Um
que esse aqui uma professora fez uma sequência didática para tratar sobre desigualdade de conexão. Ela usou um mapa que os alunos fizeram aqui. Aqui é todo o redor, os alunos moram por aqui é a escola, e cada aluno colocou onde a sua casa ficava. Daí cada um foi para sua casa, pegou seu celular e mediu com esse site aqui qual que era a conexão de internet que chegava na casa deles. E daí eles perceberam que quem estava mais perto do metrô chegava mais. Quem estava perto da favela não chegava muito. E daí usou o celular muito pouco. Daí eles fizeram uma roda de conversa, falando, ai, por que será que isso acontece? E a questão da desigualdade, por que isso afeta, enfim. E eu achei muito legal, porque a gente falou sem ficar escrevendo no computador. Aqui, por exemplo, eu fiz um projeto no EJA ano passado sobre comunicação, e os alunos eram muito inseguros para falar. E daí eu falei, vou fazer um vídeo das narrativas da vida deles. E daí eu acho que não é uma estratégia nova, pedagógica, mas é explicitar e falar, olha, que legal, você gostou da história que você contou? Daí a gente viu juntos o vídeo e, nossa, eu estou orgulhoso de ouvir a minha história. Então, assim, a gente fez uma estratégia normal, mas aí a gente falar um pouco sobre os nossos interesses pedagógicos por trás disso. Gente, estou acabando. Então, por fim, quais são os caminhos, né? Resgatar a sabedoria ancestral da oralidade, da troca, da conversa, para pensar no futuro coletivo, inclusivo, onde inclui todas as pessoas. Porque hoje a gente está produzindo narrativas para o Instagram para enriquecer os donos do Instagram. Basicamente é isso, gente. E assim, os produtores de conteúdo ganham um pouco de dinheiro, mas não são essas pessoas que fazem, né? Resgatar o resgate do modo de sentir o mundo, se relacionar com o outro para a busca do bem comum e um futuro digno com a tecnologia a favor da vida coletiva e social, porque a gente ficou muito individualizado nesse processo, então a gente tem que resgatar para que a gente consiga finalmente criar eu ainda sou muito esperançosa, criar um mundo menos desigual, né? Então, quem sabe a gente consegue tirar a riqueza de quem só é rico, enfim. E acho que é isso. Essa é a minha bibliografia. É legal, se vocês quiserem, é um guia para elaborar o currículo de educação midiática nas escolas. É um livro super novo, muito bom, e nosso companheiro Krenak. Obrigada, gente.